Declaração de líder, bancada do Partido Novo. Na tribuna, vereador professor Zanquim. Questão de ordem, senhora presidente. Gostaria de invocar o artigo 104, prorrogação da sessão. Senhora presidente, caros... Só um minutinho, vamos votar a prorrogação da sessão, então, até o fim do grande expediente. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Segura um pouquinho só, segundo a solicitação da assessoria. Me avisem, por favor. Só um instante. Ainda não liberada a votação. Só um instante, colegas vereadores. Ainda não está liberada a votação. Agora sim, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Não, só falta. Eu voto sim, senhora presidente. Não tem vídeo, né? Só imagem, 4 imagens. Todas de Caxias, do aeroporto de Caxias. De Caxias. Eu vou falar do CES também, vou dividir. Falar do CES e depois eu falo do aeroporto. Vereador professor Zanquim votou sim a prorrogação da sessão. Depois eu... Sim. Onze. A questão é que qualquer votação precisa, segundo a assessoria legislativa orienta, segundo o nosso regimento, precisa ter 12 presentes para votar. Eu estou presente, não voto, mas nós não temos os 12, então não podemos votar a prorrogação da sessão, mas ela segue com essa declaração e depois dessa declaração, com as 3 horas, a gente encerra. Uma declaração de líder. Acabou de dizer que não tem. Como não houve... Não houve prorrogação de sessão, não tem como a gente fazer essa votação, porque não há o mínimo de 12 vereadores aqui. Declaração de líder bancada do Novo. Na tribuna, vereador professor Zanquim. Senhora presidente, senhora... Uma parte de imediato, vereador, por favor. O tempo está marcando? Tá. Senhora presidente, caros colegas... tá. Não, a parte, senhor... Antes do senhor iniciar, obrigado, tá? Mas a gente tem que rever, né, vereadora presidente? Toda quarta-feira, no final não tem quórum, né? Estamos em 8 aqui na sessão e tem os grandes expedientes, que são matérias importantes, mas na quarta-feira ficamos só em 7, 8 vereadores. É lamentável, mas obrigado. Certo, vereador Lucas. Senhora presidente, caros colegas, eu quero dividir meu tempo aqui hoje em 2 assuntos antagônicos, porém muito importantes. Um deles é sobre o CES, aqui no centro da cidade. Recentemente fizemos um pronunciamento sobre a situação caótica do CES. E vejam que tivemos uma grata notícia, vereador Cadori, de que o CES ampliou os guichês de atendimento, já estava com 7 pessoas atendendo, o fornecimento de senhas também estava agilizado. Então, também quando tem que elogiar, a gente elogia. A gente cobra, a gente critica, né, vereador Daniel? Nós temos que fazer uma cobrança consciente, não é aquela cobrança esquerdista, ou direitista, ou centrista, mas algo que funcione. Então, eu
quero muito crer, de que essa melhora no atendimento do CES não seja, como a gente diz, um sorrisal no copo d'água, né? Que você joga, derrete e acaba. Que continue isso. Eu vou cobrar. Tem um ditado antigo que diz: um pau numa mão, um pau na outra. Você pode bater, mas também tem que alimentar. Num sentido de que as notícias que tenho tido de pessoas próximas da gente, é de que o CES deu uma boa melhorada, vereador Cador. Uma boa melhorada. E principalmente agora no inverno. Recentemente também vi nas redes sociais algumas imagens caóticas anterior a essa melhora, que era de pessoas no frio, pessoas na chuva, pessoas na rua, e deu essa melhorada. Então vamos fazer força e peço aos colegas vereadores que continuem junto comigo cobrando o bom atendimento e as melhorias, principalmente no fornecimento de medicação e acolhimento. É bacana, é legal atender bem, receber as pessoas, todo mundo sai ganhando com isso. Pediu uma parte, senhor vereador Cador? Vereador Zanquim, sobre o CES, que bom o senhor voltar a esse assunto. Eu sempre, como vereador na condição de presidente da Comissão de Saúde, sempre estive conversando com a secretária porque alguma coisa tinha que ser feita. E que boa essa informação que o senhor passa, que houve melhorias. Mas a informação maior que eu quero lhe passar é de que eu sei que a secretária está procurando um novo espaço, realmente, e eu, através de um amigo meu, está surgindo uma possibilidade de um espaço que a gente deve, até o final de semana, ir olhar. E espero que esse espaço contemple a necessidade, que um espaço é muito grande, que o CES precisa para realizar os atendimentos e as farmácias, especialmente. Então, o tema é importante e nós vamos continuar, sim, cobrando para que a população seja realmente melhor atendida. Perfeito, vereador Cador. Até para que as pessoas não pensem que a Câmara de Vereadores é um muro de lamentações, né? Que a gente fica aqui só lamentando, reclamando, pauseando, mas quando tem coisa boa eu vou elogiar e não me importa qual partido de que frente for. Bom, virando a chave, o assunto aeroportos. Eu ouvi recentemente na imprensa a entrevista do engenheiro, agora esqueci o sobrenome dele, se é Vanassi ou mas enfim, o engenheiro responsável, gaúcho, sobre os aeroportos. Talvez os senhores e senhoras não tenham ideia da quantidade de dinheiro que estamos perdendo. Arrecadação, tributos, impostos e principalmente renda e emprego pela mobilidade que o Rio Grande do Sul perdeu. Quebramos as pernas. Nós não temos estradas, nós não temos pontes e não temos aeroportos. Não é admissível que ainda tenhamos que pegar uma passagem São Paulo-Caxias e de repente ter que descer em Florianópolis. Isso está acontecendo ainda. E todos os esforços que estão sendo feitos na questão aeroportuária, eles estão muito lentos. Está sendo feito, está sendo analisado, está sendo implantado, mas as coisas não estão acontecendo. Então, é muito importante a gente entender que os voos regionais, eles são uma fonte de economia fantástica. Nos Estados Unidos, pessoal, para vocês terem uma ideia, você pega uma passagem, por exemplo, de Detroit para Miami, com $60, $50. Os voos interregionais dentro dos Estados Unidos é uma fonte de economia fantástica. Embora muitos prefiram a estrada, porque as estradas nos Estados Unidos são amplas, largas e você faz constantemente viagens de 5, 6, 8 horas tranquilamente, mas pode ir de avião. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que começar a ter condições, vereador Cadori, de fazer um voo Pelotas-Florianópolis ou Passo Fundo-Caxias. Hoje, as pessoas mais ricas, os empresários, os milionários, eles fazem um consórcio de uma aeronave, um jato. Hoje é difícil uma pessoa muito rica comprar uma aeronave. Eles compram um jato, fazem um consórcio. É feito um consórcio e aí de repente aquele empresário usa, aquele outro usa, você vai usar, não vai? Num grupo de WhatsApp eles resolvem quem vai usar o avião ou não. E isso movimenta. Tem um grande empresário de uma rede de farmácias muito grande no Rio Grande do Sul que faz parte disso também. São os voos intrarregionais. A pista de Vacaria tem 2 quilômetros de extensão.
só não tem o terminal. 2 quilômetros, é uma pista sensacional. Não sei se o senhor conhece a pista do aeroporto de Vacaria. Canela, e ali de Canela já é um aeroporto como o nosso, mais urbano, então não tem tanta chance de expansão. E aí ressuscita o projeto de Vila Oliva. Então, está me batendo uma espécie de angústia, uma espécie de ansiedade, vereadora Tati, de não ver pontes, de não ver aeroportos, de não ver estradas. Ontem eu citei, vereador Velocino, a situação da Vila Cristina e da ponte, e eu não sei o tanto quanto a gente está apavorado quanto eu. E eu não vou repetir o assunto de ontem, mas é um absurdo, nós temos uma pinguela entre essas duas cidades. Então, eu peço todos os esforços, senhora presidente, dessa Casa Legislativa, junto com o Executivo, junto com o governo estadual, junto com o governo federal, o que teve de foto, o que teve de discurso, o que teve de... Mas na prática, amanhã é 1º de agosto, vereador Bressan, e não tem voo. A gente não consegue voar. O Rio Grande do Sul não consegue ter uma aterrissagem, vereador Lucas Gil, decente. E agora, nesse período de férias, eu vi várias famílias, né, que têm os filhos em idade escolar, num esforço imenso para ir para Gramado, num esforço imenso para ir para Canela. Nova Petrópolis, com essas suas feiras, seus festivais. Então, eu vou dizer para vocês, eu não sei se a gente ainda vai recuperar essa perda financeira que o Rio Grande do Sul está tendo. Eu, como economista, estou tentando fazer um cálculo junto com a minha equipe, um cálculo econométrico, só para fazer a sessão de lágrimas, porque nós não vamos ter como recuperar o que está sendo perdido. Logo, logo termina o inverno e a região das Hortênsias, a região da Serra Gaúcha, a nossa culinária, a nossa gastronomia, nós estamos perdendo muito dinheiro. É assustador o que está acontecendo no Rio Grande do Sul na questão de logística e transporte. Então, enquanto eu estiver aqui nessa casa, eu vou cobrar muito de qualquer governo que seja, municipal, estadual ou federal, ações concretas para que a gente possa voltar a voar. Parecemos hoje os gaúchos um pássaro com a asa quebrada. A gente não voa, a gente não atravessa rio, a gente mal e mal consegue viajar. Então, essas imagens do aeroporto é de que eu peço os maiores esforços possíveis para que o nosso aeroporto, Vila Oliva, eu sei que aí é outra história, vai demorar um pouquinho, mas o aeroporto de Caxias do Sul tem que estar habilitado antes que o de Porto Alegre, preparado com o PAPI, com todos os equipamentos, para que a gente possa descer em Caxias do Sul sem ter que vir de São Paulo, do Rio, não sei de onde. E quando o avião está aqui em cima em Caxias, aqui em cima, você está prestes para descer na sua casa, tomar seu banho, jantar, ver sua família, o piloto diz, vamos para Florianópolis. Um horror. Obrigado, senhor presidente.